Grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar do Campeonato Brasileiro 2024, o campeonato da Série A, chegando na sua 30ª rodada. É finaleira do campeonato, finaleira do Brasileirão 2024. Quando acabar a 30ª rodada, vão faltar 8 para o fim do campeonato, para a decisão do grande campeão nacional da temporada, os rebaixados, quem vai para Libertadores e tudo mais. Rodada de número 30, você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos nessa, hein? Rodada que começou na quarta-feira, vitória do São Paulo, 3-0 para cima do Vasco da Gama, um atropelo completo. São Paulo foi bem melhor no jogo e mereceu vencer, e agora tá pertinho do G4, a 1 ponto do Flamengo, e o Vasco nessa altura muito mais estacionado no Brasileirão. Também na quarta, no Castelão, teve Fortaleza e Atlético Mineiro, empatando por 1-1. Fortaleza que teve uma sequência muito boa, né, em início de segundo turno, mas agora dá uma estacionada, só tem 2 vitórias nos últimos 7 jogos, não tá tendo muita facilidade, né, para fazer os seus pontos, mas o Atlético empatou em 1-1, Atlético que é semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. Nessa quinta-feira, no Fla-Flu, deu Flu, 2-0 para cima do Flamengo, um balde de água fria no Flamengo que buscava se aproximar aí da liderança do campeonato, ficar um pouco mais próximo. Essa altura tá 9 pontos atrás do líder, situação difícil, e o Flu segue fora da zona do rebaixamento e abrindo vantagem, conseguindo sair da zona, ultrapassando o Atlético Paranaense, que perdeu para o Corinthians, levou 5-2 no confronto diretaço. O Atlético de quebra, além da derrota, perdeu 2 posições e entrou na zona de rebaixamento. O Furacão, aliás, é o pior time do retorno do campeonato. Em 11 jogos só tem 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas, e não vence pelo Brasileirão há 10 jogos. Atlético agora, novo integrante da zona de rebaixamento pela primeira vez nessa temporada, entre os 4 piores. Corinthians atropelou, meteu 5-2, teve o primeiro gol do Memphis Depay pelo Campeonato Brasileiro, no Brasileirão pelo Corinthians, gol do Yuri Alberto, Rodrigo Garro, um grande jogo do Corinthians, especialmente no segundo tempo, e no início do jogo também muito forte. O Atlético até chegou a buscar um 2-2 e o Corinthians depois emendou essa goleada e 5-2, saindo da zona de rebaixamento e jogando o Furacão para dentro do grupo dos 4 piores. A rodada continua na sexta-feira com o Atlético Goianiense e Cuiabá no Antônio Ascioli às 19 horas. Às 8 tem o líder Botafogo contra o Criciúma, o jogo é no Maracanã. 9h30 da noite, ainda na sexta, tem Cruzeiro e Bahia, duelo por Libertadores. Aí tem esse jogo bem importante, duelo direto. Falando em duelo direto, no Beira-Rio tem Grenal, Internacional e Grêmio. Barradão, Vitória e Red Bull Bragantino no sábado às 19 horas, portanto 2 jogos no sábado, além do Grenal. O Grêmio tentando escalar mais posições na tabela, o Inter tentando se consolidar em briga por G4, Vitória e Red Bull Bragantino, confronto direto. E para fechar a rodada no Alfredo Jaconi, às 8 da noite, tem o jogo entre Juventude e Palmeiras, 2 alviverdes enfrentando. O Palmeiras vai precisar dessa vitória para continuar perseguindo o Botafogo. Vai dar uma secada no fogão na sexta-feira, que joga com o Criciúma, para tentar ganhar esse jogo no Alfredo Jaconi e ficar mais próximo da liderança, como a gente vai ver agora na classificação do campeonato. Liderança do Botafogo tem 60 pontos e ainda joga na rodada. Segundo colocado, o Palmeiras tem 57, também joga na rodada, ainda contra o Juventude. O Botafogo enfrenta o Criciúma em casa, o Palmeiras fora contra o Juventude. O Palmeiras até pode passar o Botafogo, mas precisaria que o Fogão perdesse em casa para o Criciúma e que ele vencesse o Juventude fora. Pode ter essa alteração na liderança, mas não é tão provável assim, né? Terceira posição do Fortaleza com 56, lembrando que o campeonato está chegando a 30 rodadas, o Fortaleza já jogou o seu 30º jogo, tem um jogo a mais, portanto que Botafogo e Palmeiras realmente não é uma posição a essa altura muito confortável para o Leão na luta pelo título, imaginando que o Botafogo é favorito contra o Criciúma, deve fazer 63, e o Palmeiras tem boas chances, né, também de ganhar o Juventude, chegar a 60, então o Fortaleza pode terminar a rodada um pouco mais para trás, até 7 pontos atrás do líder. Quarto lugar o Flamengo, 51, estava depositando muitas expectativas para o Fla-Flu, para tentar se aproximar da liderança, para chegar a 54, o Flamengo acabou perdendo o jogo, 9 pontos atrás do Botafogo e tem o mesmo número de jogos, então pode ficar ainda mais para trás no decorrer dessa rodada. Botafogo e Palmeiras ainda jogam, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que ele vai fazer aí nos próximos dias para tentar melhorar sua pontuação, mas de fato muito longe da luta pelo título ainda. E agora, essa altura, se preocupa mais em manter posição no G4, porque o São Paulo se aproxima, quinto lugar com 50 pontos. São Paulo que venceu e venceu bem o Vasco da Gama na quarta-feira. Sexto lugar o Internacional, tem 46, joga o Grenal. Caso de vitória, além de ganhar a moral que só um clássico pode dar,
ele ainda se aproxima bem aí do Flamengo, sobretudo vai ficar 2 pontos atrás do Flamengo com o mesmo número de jogos e vai ficar bem perto do São Paulo também. 7º lugar o Bahia, 45 pontos, tem Bahia e Cruzeiro, né? O 7º e o 8º lugar se enfrentam, esses times aí nessas posições vão jogar o jogo em Salvador. Bahia tenta ultrapassar o Internacional, tenta se aproximar do São Paulo nessa briga por Libertadores. O Cruzeiro também tá nessa. O Cruzeiro que faz um segundo turno bem aquém, né, do que ele fez no primeiro, só tem uma vitória aí nos últimos 10 jogos, por exemplo, trocou de técnico, é apenas o 8º colocado. Inclusive já tá bem perto da Raposa o Galo. O Atlético tem 41 pontos, lembrando que o Atlético é semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores também. 10º colocado o Vasco da Gama com 37, tomou 3-0 do São Paulo, deu uma estabilizada na tabela, né? Parece que não vai ter força para brigar por vaga em Libertadores, pelo menos a princípio, mas está numa condição razoavelmente favorável, pensando lá atrás em rebaixamento, está 6 pontos à frente da zona. 11º o Grêmio tem 35, também 35 para o 12º o Criciúma, diferença em número de vitórias, o Grêmio tem uma a mais, né? 10 contra 9. 13º lugar o Red Bull Bragantino tem 34, Juventude 34, e aí atenção para essa briga contra o rebaixamento. Do Vasco para baixo, todo mundo ainda pode cair. O Vasco tem 37, 6 pontos à frente da zona. Aí Grêmio e Criciúma, 4 pontos à frente da zona. Red Bull Bragantino e Juventude, 3 pontos à frente da zona do rebaixamento. Você tem em 15º lugar agora o Fluminense, 33 pontos, 2 vitórias seguidas para ficar um pouco mais tranquilo, mas está só 2 pontos à frente. 16º lugar o Corinthians, 32 pontos, venceu, meteu 5-2 no confronto direto, ultrapassou o Furacão, mas ainda pode entrar na zona do rebaixamento, isso porque o Vitória joga na rodada e joga no Barradão. Em caso de vitória, o Vitória ultrapassa o Corinthians, o Coringão vai voltar para o Z4 em caso da vitória do Leão. Então, atenção aí para o desfecho da rodada. 17º lugar o Atlético Paranaense, pela primeira vez na zona do rebaixamento, tem 31 pontos. O Atlético é o pior time do retorno, só uma vitória em 11 jogos e está 10 jogos sem vencer no campeonato como um todo. 18º lugar o Vitória, tem 29 pontos, mas joga na rodada, como a gente falou, em caso de vitória vai sair da zona do rebaixamento. 19º lugar o Cuiabá, tem 26 pontos, vem de vitória, né? Ganhou do São Paulo. Lanterna o Atlético Goianiense com 21. Aqui a gente já está vendo a classificação do segundo turno, só contabilizando as 11 rodadas que foram disputadas até agora, né? Chegando aí na 12ª do retorno, você tem Fortaleza com 23 pontos, o Palmeiras 21, Botafogo tem 20, Grêmio tem 20, Fluminense, que já jogou por essa 11ª rodada do retorno, tem 19 pontos. Boa campanha no segundo turno para um time que estava tão mal no primeiro e foi tão mal no início do campeonato, né? 6º Internacional também 19, 18 pontos para o São Paulo. 14 pontos tem Bahia, Vitória, Flamengo, Vasco da Gama. Diferença entre eles no saldo de gols e, no caso do Vasco, uma vitória a menos, né? O Vasco empatou muito no segundo turno até aqui. Aí você tem o Corinthians com 13, o Atlético Mineiro também tem 13, 12 pontos para o Juventude, 11 para o Criciúma, o Cruzeiro muito mal no segundo turno tem 10, os 4 piores do retorno, Atlético Goianiense com 9, Cuiabá com 8, Red Bull Bragantino com 8 e o Atlético Paranaense, que agora entrou na zona do rebaixamento de fato, tem 6 pontos, é a pior campanha do retorno. Vamos aos principais artilheiros da Série A. Pedro, do Flamengo, ele tem 11 gols. Na sequência, o Estevão, do Palmeiras, com 9 gols. Vai vir uma galera aí com 9 junto com o Estevão, né? O Flaco Lopes, do argentino, do Palmeiras. Hulk, do Atlético Mineiro. O argentino Pablo Verrete, do Vasco da Gama, também tem 9 gols. E o Luciano, do São Paulo, 9 gols para ele. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro em meio à 30ª rodada que acabou de começar e vai ter seu desfecho ao longo da sexta-feira, do sábado e do domingo. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Um abraço.